Olá a todos, hoje eu vou fazer uma análise de uma entrevista de um irmão nosso, Testemunha de Jeová, que ocorreu em Cabo Verde, numa emissora de TV. Aqui vejo uma contradição. A Testemunha de Jeová diz ter amor ao próximo. No entanto, quando um membro deixa as Testemunhas de Jeová, passa a não ser cumprimentado e é banido do convívio da congregação. Isto soa tanto quanto anticristão. Quando as pessoas que discordam das Testemunhas de Jeová usam o argumento do amor, elas estão confundindo amor com disciplina. Eu quero deixar claro que eu me sensibilizo e eu entendo o lado de quem está desassociado e de quem não está satisfeito com essa situação. Então, quando a gente fala de amor, se a desassociação é amorosa ou não, isso é uma questão um pouco subjetiva. Antes disso, a gente tem que entrar num assunto mais profundo. O que significa ser amoroso em uma determinada circunstância e o que determina um procedimento como amoroso ou desamoroso. Por exemplo, uma mãe que vai com o filho até um posto de saúde para ele tomar uma vacina. Quando eu era criança, eu morria de medo de injeção. Então eu me lembro que uma vez eu tinha que tomar uma vacina e eu chorei até que deu. Voltei caminhando do posto de saúde até minha casa dizendo para minha mãe, "Tu não me ama!" E toda aquela choradeira que a criança faz. Por quê? Porque na minha compreensão, naquele momento, aquela atitude que a minha mãe fez comigo era desamorosa. O que essa ilustração nos ensina? Que é muito complicado você determinar uma circunstância como amorosa ou desamorosa de uma forma objetiva. Ser desamoroso ou ser amoroso é uma coisa muito subjetiva. Eu achava aquilo que a minha mãe fazia comigo algo extremamente desamoroso, mas hoje eu olho para trás e agradeço a minha mãe por ter feito aquilo lá. Então é o seguinte, existem pessoas que foram desassociadas e que acham a desassociação extremamente desamorosa. Existem pessoas que foram desassociadas, aceitaram aquela disciplina, retornaram à congregação e agradecem à congregação por tê-la tratado daquela forma. Então veja que a desassociação ser amorosa ou desamorosa é uma questão subjetiva. As pessoas que foram desassociadas interpretam a desassociação de formas diferentes. Então veja que o amoroso e o desamoroso é uma questão puramente subjetiva. Tem muito a ver com a mentalidade da pessoa que está sendo desassociada. Aparentemente. Ora, precisamos saber primeiro porque é que isso acontece. Mais uma vez tendo em conta aquilo que a Bíblia diz. Por quê? Uma pessoa, antes de tornar-se testemunha de Jeová, ela aprende da Bíblia não só os ensinamentos básicos, mas também qual é a norma de conduta, qual deve ser o comportamento. E a pessoa sabe que há certos comportamentos que não coadunam com aquilo que ela aprendeu da Bíblia. Portanto, alguém para ser testemunha de Jeová tem que ter um comportamento que esteja em harmonia com a Bíblia. E isso a pessoa já sabe antes de decidir tornar-se testemunha de Jeová. Se porventura ela deixar de comportar assim como a Bíblia menciona, ela, pelo contrário, recebe ajuda para voltar a ter um comportamento em harmonia com a Bíblia. Quando ela recusa essa ajuda, ela não pode mais continuar como testemunha de Jeová. Muito bem explicado. Eu achei que essa explicação que ele deu foi muito boa, muito sábia, muito correta. Na verdade, o que ele está falando é a coisa mais óbvia do mundo. Toda a sociedade, toda a organização possui regras. No momento que você descumpre aquelas regras, você está fora daquele lugar. Por exemplo, um país tem suas regras. Se você não cumprir corretamente as regras do país, você vai ser tirado de circulação. Na antiga nação de Israel, a pessoa que fosse pega em adultério ela era condenada à morte e apedrejada. E a punição era a mesma para vários outros tipos de crimes que eram descritos, na nação de Israel. Se a pessoa adorasse um ídolo, se ela falasse mal dos profetas de Deus e várias outras coisas, ela era tirada de circulação. Embora nós não vamos hoje apedrejar ninguém até a morte, o conceito de Deus sobre tais pecados não mudou. A desassociação não é nada se comparada às punições dadas a quem cometia um crime na nação de Israel. E quando eu falo crime, eu não me refiro somente a matar alguém, a roubar ou a furtar. Qualquer coisa que estava discriminada na lei era crime. Por exemplo, se você cometesse adultério, se você adorasse um ídolo, se você falasse mal de Jeová, isso era crime. Aí tem gente que diz, mas Jesus não falou nada, nunca ensinou a desassociação. Será mesmo? Veja Mateus 18, 15 ao 17. Jesus disse, se o teu irmão cometer um pecado, vai expor a falta dele entre ti e ele só. Se ele te escutar, ganhaste o teu irmão. Mas, se não te escutar, toma contigo mais um ou dois, para que, pela boca de 2 ou 3 testemunhas, todo o assunto seja estabelecido. Se não os escutar, fala à congregação. Aqui a palavra congregação não se refere a toda a congregação, mas aos anciãos da congregação. Tem gente que diz, mas é toda a congregação. Não, não é só os anciãos. Congregação aqui é uma metonímia de anciãos da congregação ou coordenação da congregação. Continuando.
se não escutar nem mesmo a congregação, seja ele para ti apenas como homem das nações e como cobrador de impostos. Você tem noção de para quem Jesus falava isso? Você tem noção o que vinha na cabeça de um judeu? Chamar alguém de homem das nações e cobrador de impostos? Você tem noção o que um judeu entendia por cobrador? Como ele entendia, como ele classificava na mente dele? Cobradores de impostos. Veja o que Pedro disse. Vós bem sabeis, ou vocês sabem muito bem, quão ilícito é para um judeu juntar-se ou chegar-se a um homem de outra raça. Era assim que os judeus entendiam as palavras de Jesus. E Jesus sabia disso. E ele falou dessa forma porque ele sabia que os judeus entenderiam dessa forma. Este era o motivo pelo qual Jesus falou assim. Os judeus não tinham nenhum trato com homens de outra raça, muito menos com cobradores de impostos. Cobrador de imposto para um judeu era a ralé da sociedade. Era o esculacho da sociedade. Bom, mas talvez alguém diga, eu sei que a desassociação é bíblica e tudo bem, mas eu acho que as testemunhas de Jeová exageram no modo como exercem a desassociação. Bom, em primeiro lugar, protestante tem que calar a boca. Por quê? Porque João Calvino matava todas as pessoas queimadas que discordavam dele. Por exemplo, Miguel Servet, por negar a Trindade, e nós sabemos que a Trindade é de fato um ensino falso, Miguel Servet foi condenado por católicos e queimado vivo por protestantes. Então vocês, protestantes, calem a boca de vocês, porque vocês não têm moral nenhuma para falar das testemunhas de Jeová contra a desassociação. Os líderes religiosos de vocês matavam queimados vivos todas as pessoas que negavam as doutrinas falsas de vocês. Então calem a boca de vocês. Porque as testemunhas de Jeová desassociam todos aqueles que discordam deles. Porque seguem a homens. Porque isso é desamoroso. E vocês faziam o quê? Os protestantes e os católicos matavam, executavam queimados vivos aqueles que discordavam deles. E vocês têm a audácia de chegar para a testemunha de Jeová e dizer desassociação desamorosa. Bando de hipócritas. Voltando à entrevista. O facto de alguém deixar as testemunhas de Jeová e continuar a ser um cidadão respeitável, mas simplesmente não concorda mais com a doutrina. Isso faz com que seja considerado alguém de mau comportamento? Bom, aqui ela está usando um truque de pergunta. Ela está fazendo uma pergunta muito subjetiva, muito ampla e sem dar detalhes. Cuidado com esse tipo de pergunta. Infelizmente, o irmão não se apercebeu disso. Se fosse eu na entrevista, eu já tinha, na hora. Opa, peraí. Você vai ter que dar mais detalhes. Então veja que ela está tentando encurralar o irmão. Qual seria uma boa estratégia para sair desse canto? Eu posso dizer o que eu faria. Eu perguntaria, mas por que a pessoa saiu da congregação? O que aconteceu com ela? A pergunta dela dá a entender que a pessoa disse assim, eu não vou mais ser testemunha de Jeová. Pronto. Por que razão? Não sei. Eu não vou mais ser testemunha de Jeová, pronto. Gente, isso não acontece. Existe algum motivo. A pessoa não diz, eu não vou mais ser... Sabe que quando amanheci com um troço na cabeça hoje, não vou mais ser testemunha... Não, isso não acontece. Alguma coisa aconteceu que motivou isso daí e ela está fazendo algo. Porque se a pessoa parou de se congregar, isso não é motivo para desassociação. Desde que a pessoa, obviamente, continue tendo certa medida de conduta cristã. Então você começou a perceber, eu não estou dizendo que ela fez por gosto, mas a pergunta feita tem um truque. Ela é muito ampla, muito subjetiva. E qualquer resposta que o irmão der vai ser usada contra ele. Compreendeu? Então esse é um truque usado muito por apóstatas. Eles fazem perguntas para as quais nem mesmo eles têm as respostas. Então eu vou ensinar para você uma técnica para você escapar dessa situação. O que você deve fazer? Faça perguntas pedindo detalhes. O que você quer dizer com isso? Dê um exemplo disso. Por exemplo, essa é uma tática muito proveitosa porque ela vai evidenciar se a pessoa está fazendo aquela questão simplesmente para ter uma questão para fazer ou se ela realmente está perguntando porque há uma resposta. Uma vez eu estava conversando com um opositor e ele me disse assim, vocês rejeitam transfusões de sangue, mas vocês aceitam frações de sangue. Eu queria perguntar para você, testemunha de Jeová, você aceitaria frações de fornicação? E deu uma risadinha assim para mim. Eu olhei para ele assim, me dá um exemplo do que seria uma fração de fornicação. O cara ficou encurralado, ele não soube dar um exemplo do que seria uma fração de fornicação. Aí ele disse, eu não sei o que é. Então se você não sabe explicar sua pergunta, não sei te dar uma resposta. Bum, acabou o debate. Entendeu? Então pedir mais detalhes é uma tática muito útil para você não cair em pegadinhas. Ora, para já, aquilo que a Bíblia ensina está aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo 5, se me permite. O apóstolo Paulo escreveu assim no capítulo 5, no versículo 11. Mas eu vos escrevo agora
para que cesseis ter convivência com qualquer que se chame irmão que for fornicador ou ganancioso ou idólatra, enfim. E por fim, diz no versículo 13, removei o homem iníquo de entre vós. Ora, estamos a seguir aquilo que a Bíblia diz. Qual é o significado do homem iníquo? Mas, meu Deus do céu, será que essa mulher ouviu a leitura que ele fez? Ele leu o que significa ser um homem iníquo. Ela nem prestou atenção ao que ele leu. Meu Deus do céu. Eu vou passar aqui de novo o recorte onde ele leu. Para que cesseis ter convivência com qualquer que se chame irmão que for fornicador ou ganancioso ou idólatra, enfim. Qual é o significado do homem iníquo? Fornicador ou ganancioso ou idólatra, enfim. Qual é o significado do homem iníquo? Fornicador ou ganancioso ou idólatra, enfim. Qual é o significado do homem iníquo? Bem, gente, eu não estou fazendo isso para humilhar a pessoa, nem para expor a pessoa aqui. Mas o que ela está fazendo é muito comum. Eu vejo sempre opositores fazerem isso. Eles não entendem nem o que eles leem. Você lê para eles, eles estão lendo, eles sequer entendem o que eles estão perguntando, falando. Olha, eu não sei se eu responderia dessa forma, mas eu certamente seria uma tentação para mim responder dessa forma. Me diga, qual parte de fornicador, ganancioso e idólatra é ambígua? Aquilo que Alguém nós pode fazemos... deixar as testemunhas de Jeová, mas continuar a ter um bom comportamento, ser respeitável, ser amoroso com a família. Aí, por que razão então é erradicado, é banido simplesmente do convívio e não é cumprimentado sequer na rua? Então, gente, veja só, o irmão não está percebendo o truque que ela está usando. Fazia muito tempo que eu tinha visto essa entrevista, eu queria muito fazer essa explicação para vocês. Ela está usando aqui a falácia da hipótese irrealística. Basicamente, o que ela está perguntando é o seguinte: se uma pessoa não fizer nada para ser desassociada, por que ela será desassociada? Gente, a resposta é óbvia. Se ela não fez nada para ser desassociada, ela não vai ser desassociada. Ela está usando um truque, claramente. Gente, isso é claramente um truque de pergunta. Não caiam nesse truque. Infelizmente, o irmão não se apercebeu disso. Gente, ninguém é desassociado sem motivo válido. Aquilo que acontece quando a pessoa deixa de ser testemunha de Jeová, ela pode continuar a frequentar as reuniões, ela pode continuar a ler as publicações das testemunhas de Jeová, simplesmente para ter convivência com ela, por basicamente 3 razões. Em primeiro lugar, porque aquilo que está em jogo é a lealdade a Jeová Deus. Foi ele quem disse isso, e então nós temos que obedecê-lo. Em segundo lugar, está a preocupação que nós temos para manter a congregação de Deus limpa. Porque se a pessoa continuasse a comportar como quiser e continuar a fazer parte do povo de Deus, não haveria qualquer diferença. E em terceiro lugar, é por amor a essa própria pessoa. Porque se ela deixa de comportar-se como a Bíblia diz, mas entretanto ela continua a ser tratada como dantes, como é que ela sentirá que falhou e que precisa ter de novo a aprovação de Deus? Portanto, no fundo, é por amor e afastada, como se tivesse uma doença contagiosa. Não é isso, porque a pessoa, por exemplo, vai ao salão do reino, senta-se onde quiser, senta-se ao lado de outras testemunhas de Jeová e ela de vez em quando recebe visitas de testemunhas de Jeová que estão qualificadas para esse serviço, para ajudá-la a retornar ao povo de Deus. Portanto, ela não Se ela recusar, é uma decisão que ela tomou. Até porque quando a pessoa deixa de comportar em harmonia com aquilo que a Bíblia diz, digamos, é ela própria que está a afastar-se da congregação. Porque ela sabia que certos comportamentos não são aprovados pela Bíblia.